Algumas jornadas nos levam de um lugar a outro, mas outras nos levam até o limite do que acreditamos ser possível. Essa é a história de uma dessas jornadas. Nossa história começa em 17 de novembro de 1986. O capitão Kenju Terauchi, um piloto veterano com mais de 10.000 horas de voo, estava no comando do voo 1628 da Japan Airlines. Era um voo de carga, uma viagem rotineira transportando uma remessa de vinho francês de Paris para Tóquio. O enorme cargueiro Boeing 747 deslizava pelos céus frios e escuros, bem acima do nordeste do Alasca. O mundo abaixo era uma vasta e congelada imensidão, silenciosa e adormecida. Mas na cabine, um encontro estava prestes a acontecer, algo que desafiaria qualquer explicação. A noite estava clara. As estrelas brilhavam. Tudo corria exatamente como planejado. O capitão Terauchi, ao lado do copiloto Takanori Tamefuji e do engenheiro de voo Yoshio Tsukuba, monitorava os instrumentos. Eles eram profissionais experientes, homens que passaram a vida nos céus. Conheciam seus humores, seus sons e seus ritmos. Não eram propensos à fantasia ou devaneios. O que estavam prestes a testemunhar não era um truque de luz. Não era um balão meteorológico. Era algo completamente diferente. Algo que desafiaria sua compreensão da própria realidade em que se moviam. Um voo comum estava prestes a se tornar um dos casos de OVNI mais documentados e intrigantes da história da aviação moderna. De repente, às 5h11 da tarde, horário local, o capitão Terauchi notou algo incomum. Duas luzes estranhas apareceram à esquerda de sua aeronave. Elas estavam abaixo dele, acompanhando o jato com uma precisão nada natural. A princípio, ele pensou que talvez fossem aeronaves militares. Afinal, voava numa região com bastante tráfego aéreo militar. Mas havia algo errado. Essas luzes se comportavam de maneira errática, movendo-se de formas que aeronaves convencionais simplesmente não poderiam. Paravam e aceleravam com uma velocidade impossível. Pareciam brincar de gato e rato com o enorme 747, seus movimentos ao mesmo tempo deliberados e absolutamente desconcertantes. A calma da cabine foi quebrada por uma crescente sensação de inquietação. As luzes iniciais eram só o começo. Foram descritas como brilhantes, brancas ou âmbar, e pareciam estar dispostas em formação quadrada ou retangular. Às vezes, brilhavam com um calor tão intenso que o capitão Terauchi podia senti-lo no rosto, mesmo através da grossa janela da cabine. As luzes se moviam rapidamente, depois paravam abruptamente, mantendo sua posição em relação ao 747 antes de dispararem novamente. Era uma demonstração de capacidade aérea que Terauchi, com todos os seus anos de experiência, jamais havia presenciado. Ele sabia instintivamente que aquilo não era um encontro comum. Estava testemunhando algo que não pertencia ao nosso mundo. Uma dança silenciosa e luminosa no vasto e vazio céu do Alasca. As luzes estranhas continuaram sua dança bizarra por vários minutos. Então, desapareceram tão repentinamente quanto haviam surgido. Um silêncio momentâneo tomou conta da cabine. A tripulação até poderia ter sido tentada a descartar aquilo como uma ilusão estranha. Mas o que veio a seguir eliminaria qualquer dúvida. Um novo objeto apareceu. Não era apenas um conjunto de luzes. Era uma nave sólida, gigantesca. O capitão Terauchi a descreveu como uma espaçonave colossal. Algo verdadeiramente imenso. Mais tarde, em relatórios oficiais, afirmou que o objeto era 2 vezes maior que um porta-aviões. Era uma silhueta escura, cilíndrica ou em forma de nós, contra o céu crepuscular. Uma presença silenciosa e imponente que fazia seu enorme jato parecer pequeno. O tamanho do objeto era assustador. Era tão grande que desafiava a crença. A tripulação olhava em silêncio absoluto, tentando processar o que seus olhos viam. Embutidas na massa escura,
Havia fileiras de luzes. Essas luzes não eram como as luzes de pouso de um avião normal. Pulsavam, brilhando com uma energia interna, mudando de cor do âmbar ao laranja. Pareciam ondular ao longo do corpo da nave, como se estivesse viva. O objeto se movia com uma graça impossível para seu tamanho, mantendo sua posição à frente e à esquerda do 747. Era uma visão impossível, uma montanha flutuando sem esforço no céu. O capitão Terauti observava, fascinado e alarmado. Os movimentos do objeto não obedeciam às leis da física como ele conhecia. Movia-se com uma graça silenciosa e fluida que nenhuma máquina feita pelo homem poderia replicar. Não havia som. Não havia sinal visível de propulsão, nenhum escape, nenhum rugido de motor. Simplesmente se movia, um titã sombrio deslizando pela estratosfera. Agora, a tripulação tinha certeza de uma coisa: não estavam sozinhos. Estavam sendo escoltados por algo de origem desconhecida e tecnologia inimaginável. O voo rotineiro de carga havia se transformado em um encontro imediato do tipo mais profundo, um momento suspenso entre o espanto e o medo. O impacto psicológico sobre a tripulação foi enorme. Não eram amadores impressionáveis, eram aviadores disciplinados. Mesmo assim, enfrentavam um fenômeno que não existia em seus manuais de treinamento nem em sua experiência. O capitão Terauti sentiu uma mistura de admiração e responsabilidade profissional. Sabia que precisava relatar o ocorrido. Tinha que registrar oficialmente o que estava acontecendo. Sua voz, embora firme, carregava o peso do evento incrível ao se comunicar com o controle de tráfego aéreo. Era um piloto relatando um risco de tráfego, mas este era um risco como nenhum outro já reportado na história da aviação. Ele estava relatando um fantasma, um gigante no céu. O capitão Terauti fez a chamada. Ele entrou em contato com o controle de tráfego aéreo em Anchorage. Sua voz calma, mas firme. Relatou o tráfego não identificado. Em terra, os controladores foram inicialmente céticos. O céu deveria estar limpo. Mas Terauti foi insistente. Pediu que checassem o radar. Ele precisava de confirmação. Precisava saber que não estava perdendo a razão. O controlador do centro regional da FAA focou no setor do céu onde o voo 1628 estava voando. A princípio, nada apareceu na tela do radar primário. Só havia o ponto esperado do 747 da Japan Airlines. Mas a tripulação no ar via algo bem diferente. Convicto da presença do objeto, o capitão Terauti pediu ao controlador que tentasse novamente. Ele foi persistente. Dessa vez, o controlador em terra captou um sinal. Um alvo distinto, intermitente, apareceu na tela do radar, a poucos quilômetros da posição do voo 1628. Estava lá. O radar estava vendo o que os pilotos viam. A sensação na cabine devia ser de validação misturada com temor. Eles não estavam alucinando. O objeto era real. Era sólido. E estava sendo rastreado pelos próprios sistemas criados para manter os céus seguros. O mistério só aumentava, agora respaldado pelos dados frios e concretos da tecnologia. Ao mesmo tempo, uma estação de radar da Força Aérea dos Estados Unidos, na base aérea de Elmendorf, também captou a anomalia. Seus equipamentos militares de alta potência detectaram um retorno primário de surto perto do voo da JAL. Por alguns minutos cruciais, operadores de radar civis e militares rastreavam o mesmo objeto desconhecido que a tripulação do voo testemunhava em tempo real. O objeto aparecia e sumia das telas, sua assinatura eletrônica tão elusiva quanto seus movimentos físicos. Essa evidência de radar se tornou um componente crítico do caso. Elevou o incidente de um simples avistamento visual para um evento corroborado por múltiplas fontes, impossível de ser facilmente descartado. Diante de um objeto desconhecido, persistente, massivo e agora confirmado por radar, o capitão Terauti tomou uma atitude evasiva. Pediu permissão para mudar de rota e altitude, na esperança de se afastar do visitante misterioso.
Executou uma curva completa de 360 graus e desceu vários milhares de pés. Mas o objeto o acompanhou. Parecia antecipar cada movimento, espelhando suas manobras sem esforço. A nave gigante permaneceu como uma companhia constante e inquietante no céu. Os sinais do radar confirmavam a perseguição, rastreando tanto o 747 quanto seu parceiro fantasma enquanto cruzavam a noite do Alasca, presos em uma estranha e silenciosa dança. O encontro finalmente terminou quando o 747 se aproximou das luzes de Fairbanks. O objeto gigantesco ficou para trás, desaparecendo de vista e das telas de radar. O voo 1628 seguiu para Anchorage e pousou em segurança, mas a história estava longe de acabar. Ao aterrissar, o capitão Terauchi e sua tripulação fizeram um relatório detalhado. A Administração Federal de Aviação, a FAA, iniciou imediatamente uma investigação. Eles entrevistaram a tripulação e analisaram as gravações de voz da cabine e do Centro de Controle de Tráfego Aéreo. Também examinaram os dados brutos das instalações de radar civis e militares. A documentação oficial do incidente havia começado. A investigação da FAA concluiu que seus controladores, de fato, detectaram um alvo não identificado no radar. O evento foi oficialmente documentado, com um arquivo abrangente que incluía o testemunho do piloto, transcrições e os dados de radar. Por algum tempo, a FAA confirmou publicamente a evidência do radar. No entanto, a agência depois pareceu mudar de posição, atribuindo os retornos do radar a uma imagem dividida ou fenômenos meteorológicos. Essa ambivalência oficial só aumentou o mistério. O capitão Terauchi, por sua vez, nunca mudou sua versão, uma decisão que, segundo relatos, levou a ser afastado do voo e colocado em um cargo administrativo por um tempo. O caso do voo 1628 da Japan Airlines se tornou um dos encontros com OVNIs mais celebrados e debatidos já registrados. Por quê? Porque tem tudo: testemunhas múltiplas e altamente credíveis, incluindo um capitão experiente. Um avistamento detalhado e prolongado, não apenas de luzes, mas de uma nave estruturada de tamanho inacreditável. E, mais importante, a confirmação oficial de sistemas de radar civis e militares. É uma combinação poderosa de evidências que resiste a explicações fáceis. Céticos tentaram explicar, mas os fatos centrais do caso permanecem teimosamente persistentes. Hoje, quase 4 décadas depois, o mistério do voo 1628 ainda permanece. O que o capitão Terauchi e sua tripulação viram nos céus do Alasca? Seria uma nave militar secreta testando tecnologia de próxima geração? Seria um fenômeno atmosférico estranho como plasma? Ou seria, como acreditava o próprio capitão, uma nave de outro mundo? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas o incidente serve como um lembrete poderoso. Ele nos mostra que ainda existem mistérios profundos em nossos céus e nos obriga a fazer uma das perguntas mais fundamentais de todas: estamos sozinhos? O gigante silencioso que acompanhou um 747 em 1986 deixou um legado permanente de maravilha e perguntas sem resposta.